Todos já ouvimos falar da Era Glacial ou Idade do Gelo, que aconteceu há milhões de anos, mas também houve uma pequena Idade do Gelo ocorrida apenas alguns séculos atrás. Esta mudança drástica no clima fez com que as temperaturas despencassem em todo o mundo. Rios e mares congelaram, pessoas sucumbiram à fome e geleiras destruíram cidades inteiras a um ritmo alucinante. No vídeo de hoje vamos conhecer como a pequena era glacial da Idade Moderna arrasou o mundo. E contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. A pequena Idade do Gelo durou mais de 500 anos, entre aproximadamente 1300 e 1850 d.C. Durante este ocorrido, houve dois períodos extremamente frios, um que durou de 1300 até o final de 1400 e o seguinte de 1645 até meados de 1800. Nestes períodos, a temperatura média do inverno na Europa e na América do Norte caiu para 2 graus Celsius, significativamente mais fria do que as temperaturas médias atuais destes continentes. Na verdade, estava tão frio que o Mar Báltico congelou completamente e o gelo do Ártico expandiu-se tanto para o sul no Atlântico que o transporte para a Islândia se tornou impossível. No decorrer de 310 anos, nenhum navio pôde viajar para a Groenlândia. Muitos dos principais rios da Europa e da América do Norte também congelaram, com fortes nevascas que duraram até os meses de primavera. À medida que o clima esfriou, um dos efeitos mais significativos foi o avanço das geleiras. Isto contrasta fortemente com o aquecimento climático atual que levou ao recuo dos glaciares em todo o mundo. O avanço glacial foi tão forte durante a pequena Idade do Gelo que as geleiras também começaram a crescer em regiões tipicamente quentes do Mediterrâneo, incluindo Albânia, Espanha, Grécia, Turquia e até Marrocos. Há evidências de que nos Alpes e na Escandinávia, o avanço das geleiras causado pela pequena Idade do Gelo destruiu cidades inteiras. O gelo literalmente rolou sobre qualquer coisa em seu caminho, deixando milhares de desabrigados. As geleiras também destruíram barragens, provocando inundações que causariam ainda mais estragos nas comunidades, destruindo criações de gado e tirando a vida de centenas de pessoas. Os registros escandinavos da época indicam que muitos agricultores tiveram que abandonar as áreas agrícolas, pois ficou claro que o gelo que se arrastava lentamente em direção às suas terras não iria parar. Na pequena Idade do Gelo, os verões eram geralmente frios e úmidos. Na Escócia, as pessoas relatavam que as montanhas Cairngorm nunca ficavam sem neve acima de 1.200 metros. Neste período, as laranjas que normalmente eram cultivadas durante os meses de verão na província de Jiangxi, na China, não podiam mais ser colhidas. Um soldado escreveu em seu diário enquanto viajava pela Alemanha em 1640. Nessa época, o frio era tão intenso que quase morremos congelados em nossos alojamentos. Na estrada, 3 pessoas sucumbiram ao frio: um cavaleiro, uma mulher e um menino. O que é chocante sobre esse registro é que tudo aconteceu em pleno verão. O aumento dos períodos de chuva e os verões extremamente frios ocasionaram a perda total das colheitas, ou que colheitas inteiras falhassem a um ritmo alarmante. O cultivo da uva tornou-se muito difícil e até a pesca foi afetada à medida que o bacalhau migrava mais para o sul, para as águas mais quentes da África. As regiões mais ao norte foram drasticamente atingidas. Na Islândia sobreviveram muito poucas colheitas, levando ao falecimento de grande parte da população da ilha devido à fome. Um período particularmente terrível da pequena Idade do Gelo foi a Grande Fome de 1315. Embora geralmente é dito que ocorreu na Europa, certamente atingiu todo o mundo, já que períodos torrenciais de chuvas inundaram áreas agrícolas e impossibilitaram os plantios.
A fome e a subnutrição varreram rapidamente a Europa e estima-se que o continente perdeu entre 5 e 10% de sua população devido à fome. Um cultivo que se saiu bem na pequena idade do gelo foi a batata, que cresceu com sucesso mesmo em condições particularmente frias. Na verdade, a sua crescente utilização pelos europeus naquela época é uma das principais razões pelas quais é hoje um alimento básico tão popular nas nossas dietas. À medida que a fome e as temperaturas congelantes continuavam, as pessoas começaram a procurar um culpado para esses problemas. Eles se concentraram nas bruxas porque acreditavam que o clima só poderia ser manipulado por uma força sobrenatural. Estima-se que entre 1560 e 1630, mais de 45 mil pessoas foram julgadas e eliminadas por bruxaria, a grande maioria das quais eram mulheres. Em muitos casos, a principal acusação contra essas pessoas era a de terem alterado o clima para provocar o fracasso das colheitas. A maioria das penas envolvia jogar o acusado na fogueira, pois esta era considerada a forma mais confiável de destruir uma bruxa. Outros bodes expiatórios da época incluíam a população judaica e outros grupos marginalizados que também foram alvo de muita discriminação durante este período. Existem muitas teorias diferentes sobre como a pequena idade do gelo foi desencadeada. Alguns cientistas apontam para o baixo nível de ocorrência de manchas solares neste período. Eles afirmam que a falta de manchas solares teria levado à redução da radiação solar e, portanto, à temperatura mais fria da Terra. Outros afirmam que uma série de enormes erupções vulcânicas tropicais foram a causa do período gelado. Eles sugerem que essas erupções causaram a entrada de pequenas partículas chamadas aerossóis no ar. Esses aerossóis refletiam a radiação solar para fora da atmosfera terrestre, o que significa que o Sol não teve seu efeito normal de aquecimento no globo. O rio Tâmisa, localizado em Londres, era conhecido por congelar regularmente durante os meses de inverno no período da pequena idade do gelo. Isto levou a um novo fenômeno chamado feiras de gelo. Nessas feiras, os vendedores vendiam aos clientes montando suas barracas diretamente no gelo. As bebidas eram vendidas em pubs montados às pressas e os meninos aproveitavam para patinar no rio, algo que não seria possível na Londres moderna. Houve um total de 7 grandes feiras realizadas entre 1607 e 1814, com muitas feiras menores sendo realizadas também em outras épocas. Com mudanças extremas no clima, a população foi obrigada a adaptar suas roupas. O século XVI viu um crescimento na popularidade dos casacos longos e as pessoas tendiam a usar muito mais roupas íntimas do que antes. Os vestidos espanhóis que sobreviveram até agora fornecem algumas evidências do clima da época. São compostos por várias camadas de tecido e os materiais utilizados são grossos e pesados. É claro que não se deve esquecer que acompanhar as tendências da moda era um passatempo que apenas os membros da elite da sociedade podiam dar-se ao luxo de praticar. Enquanto procuravam novas formas de se manterem aquecidos e ao mesmo tempo seguirem as tendências, os pobres, que constituíam a maioria da população, passavam fome e lutavam apenas para sobreviver. Esses foram alguns fatos da pequena era glacial que arrasaram o mundo na Idade Moderna. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.